A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 28, nos versículos de 1 a 43. Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Arão é o irmão mais velho de Moisés, 3 anos mais velho que Moisés. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Arão quer dizer elevado, iluminado. Nadab, dom, dádiva. Abiú, Deus é Pai. Eleazar, Deus ajudou, Deus socorreu, ou Deus é a minha ajuda, Deus é o meu socorro. Itamar, ilha ou terra de palmeiras. Então, nós temos aqui os parentes, uma família de sacerdotes. E vocês lembram que o pai e a mãe de Moisés, né, de Arão, de Miriam, eram da tribo de Levi. E quando eu contei isso para vocês, eu ainda disse, olha como Deus faz, como é o planejamento de Deus, quando tu faz de acordo com Deus, né? Então, um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. E eles tiveram 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam. Nós vínhamos do Gênesis, né? Com aquela lista interminável de mulheres e concubinas estrangeiras, filhas da terra. Então aqui tu tá vendo uma linhagem sacerdotal, uma linhagem separada, consagrada, tá? Da tribo de Levi, vamos dizer, da família dos levitas. 2. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Tenho dito para vocês em várias ocasiões, em outros capítulos, em outros vídeos, a importância das vestes, das roupas. Do Gênesis ao Apocalipse, nós sabemos que sim, Deus se importa com as nossas roupas, com as nossas vestes. Vimos que Adão e Eva, ao pecarem, se viram, se perceberam nus. E o próprio Deus providenciou para eles roupas. Quando eles queriam se esconder de Deus, da sua vergonha, da sua culpa, da sua nudez, eles buscaram para si vestes de folhas de figueira. Mas Deus os vestiu de pele de animais. E eu tenho dito para vocês que este episódio explica o versículo que anuncia a morte de Jesus antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto, imolado antes da fundação do mundo. Aí as pessoas pensam, mas como assim? Esta passagem de Gênesis no Éden exemplifica que aquela pele, né, foi o sangue derramado antes da fundação do mundo, de que Deus preparou o nosso Salvador, a nossa salvação antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Deus é soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Então,
Deus se importa com as vestes. E neste capítulo nós vamos ver que as vestes sacerdotais são vestes sagradas, são vestes especiais que o próprio Deus desenhou, criou, escolheu os materiais, os tecidos, tudo passou pelo crivo de Deus, o modelo que Moisés recebeu no monte. Toda a instrução veio do próprio Deus. E aí nos chama muito atenção, porque é Deus que diz, ó, essas vestes sagradas, as vestes dos sacerdotes, vão proporcionar glória e beleza. Então, o que uma roupa deve proporcionar? No caso dos sacerdotes, glória e beleza. Por quê? Porque o sacerdote, ele representa o próprio Deus. A presença de Deus é representada na terra pelos sacerdotes. Então, quando Deus estabelece, escolhe um povo, uma tribo, uma pessoa, uma nação para ser sacerdote, para ser sacerdotal, ele está escolhendo, elegendo, selecionando, indicando como que vai ser, como que será. E ele escolhe materiais preciosos, cores vivas, colorido, feliz, bonito, porque isso seria uma forma material de expressar, de representar a majestade divina. Por isso os materiais são preciosos, por isso as cores são vivas e bonitas. Glória e beleza. E nós, como seres humanos, independente do sacerdócio, como ofício, como ministração, nós devemos nos vestir de forma decente, de forma honesta, pura, de uma forma correta. E nós temos visto isso em outros versículos, capítulos, temos estudado sobre a importância das vestes, das roupas. E espiritualmente, nós precisamos de vestes limpas, de roupas limpas, lavadas. Então, sempre que a Bíblia fala sobre vestes e roupas, nós devemos trazer esta mensagem para uma aplicação nas nossas vidas. O sacerdote tinha que se vestir de uma forma gloriosa e bela, e nós podemos andar como mendigos, como loucos, como imundos, como indecentes, como impuros, como profanos, não sei. De que forma as tuas vestes, as tuas roupas mostram quem é o teu dono? As tuas roupas refletem a glória, a beleza e a majestade do teu Deus? Tu te veste de uma forma que tu não envergonha o Espírito Santo de Deus? O que está dentro de ti, a tua santidade, a tua intimidade com Deus, o teu amor, a tua piedade, ela é refletida nas tuas roupas? O Senhor Jesus ficaria feliz com as tuas roupas, com as tuas vestes? E aqui a gente fala sempre das mulheres, homens e mulheres, velhos e crianças, não importa. Tu tem sempre dois caminhos. Ou tu honra Deus, tu glorifica Deus, ou não. Tu te veste para ti, tu quer chamar atenção para ti, ou tu quer glorificar a Deus? Tu quer que haja glória e beleza? Porque todos nós somos chamados a servir a Deus. Nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então,
É Arão e seus 4 filhos? Sim. É a tribo de Levi? Sim. Mas cada um de nós pode ser sal da terra e luz do mundo. Então, sempre que fala em vestes, que fala em roupas, nós devemos pedir para o Espírito Santo nos mostrar se nós estamos agradando, se nós estamos tendo sabedoria ao escolher e usar as nossas roupas. Porque nós vivemos num mundo caído, um mundo que nos oprime, né? A moda, ela tem servido ao príncipe das trevas, ao príncipe desse século, que tem feito de homens e mulheres, velhos e crianças, reféns, né, de uma roupa muitas vezes indecente, vulgar, que não reflete nem a glória e nem a beleza do nosso Deus. 3. Diga também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício sacerdotal. Então, o que a gente vê aqui? Que é Deus que nos enche, homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria. Quem quiser sabedoria, peça a Deus. Então, Deus encheu esses homens, eles se tornaram hábeis, habilitados, capacitados, cheios de espírito de sabedoria, de inteligência. Homens peritos, que iriam fazer vestes para Arão e desta forma consagrá-lo. Então, se nós nos sentimos vazios, nós só seremos cheios, preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de discernimento, de entendimento, de santidade. Nós somos vasos de barro, mas o tesouro, a preciosidade, a riqueza é Deus em nós. Quem enche esse vaso de barro é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus enche esses homens com o espírito de sabedoria para que eles façam vestes para Arão, para que ele seja consagrado, para que desta forma haja consagração. 4. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Se tu der um Google, tu vai ver várias imagens da roupa dos sacerdotes, né? Da roupa dos sacerdotes, principalmente de Arão, que é o sumo sacerdote. Então, o que a gente vê aqui? Que há uma veste especial para o sacerdote. E esta veste, ela tem que ser bela e gloriosa, mas ela tem que ser preparada especificamente para o serviço. E isso já nos ensina. Nós já temos aqui uma aprendizagem. Por quê? Porque tu não vai usar vestes sagradas para a tua própria glória. Não, é para servir. É o sacerdócio, é um serviço. E o que significa sacerdócio? Serviço. Se a gente parar e pensar no tabernáculo, em tudo que nós já estudamos, envolve sacrifício, as bênçãos que o sacerdote tinha que impetrar, abençoar, a administração do tabernáculo, lembra que tinha que montar, desmontar, limpar, fazer acontecer, o ensino, transmitir
as palavras de vida eterna, ser um exemplo de vida reta e santa. Então, tudo isso é para o sacerdote, é aqui no livro de Êxodo, no deserto, Moisés, Arão, mas é para nós. Nós somos chamados ao serviço. Nós somos chamados para servir. Servir a Deus e servir aos irmãos. Servir significa se sacrificar. Servir significa abençoar. Servir significa administrar tudo que Deus tem te dado, tudo que Deus colocou nas tuas mãos. Servir significa ensinar, transmitir, anunciar, pregar, evangelizar. E acima de tudo, servir significa viver uma vida exemplar, ser padrão de boas obras, ser santo, separado, consagrado, ter uma vida santa, reta e piedosa. 6. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Obra esmerada é algo caprichado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas excelentes. Então, olha só, obra esmerada. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é muito bom. Então, Ele quer uma obra esmerada. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Ele não vai tomar por inocente quem fizer a sua obra relaxadamente. Então, o que ele diz aqui? O que ele está dizendo aqui? Obra esmerada, caprichada, né? Excelente, superior. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento, conforme a obra de um lapidador. Quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Eu não sei como está na tua Bíblia, esses engastes é que essa pedra não vai ficar solta, ela vai ficar emoldurada pelo ouro. Vai ter uma borda de ouro, ela vai estar dentro de uma moldura de ouro, vamos dizer assim, encaixada no ouro, que é o engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros, para memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engastes. Bom, eu já me emocionei porque um sacerdote, ele carrega no ombro. Me lembro o Senhor Jesus como o bom pastor, né? Que deixa as 99 e vai em busca da 100ª que se perdeu. E ele traz ela nos ombros, ele traz de volta. Um pastor, um homem de Deus, alguém que ama a igreja, ele carrega nos ombros. Então aqui está dando esse exemplo muito forte. 6 dos filhos de Israel, né, os nomes, e 6 do outro lado, as 12 tribos.
Tenho falado 12 tribos, os 12 apóstolos. O 12 é a igreja. Então, o sacerdote, ele carrega nos ombros esse peso, esse fardo, esse jugo, que é servir o povo de Deus. Paulo fala muito sobre isso, que é uma responsabilidade, é um compromisso, é um sacerdócio. É tu zelar pela vida das ovelhas, é tu zelar pela vida daquelas que Deus te deu. E isso é uma memória diante do Senhor. Tu vai ter que estar sempre lembrando de que essa é uma responsabilidade, é um encargo teu, é um peso nos teus ombros. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, servir ao próximo, servir a igreja, servir o corpo de Cristo, se sacrificar para que o evangelho, para que o nome de Jesus seja pregado, é o que um sacerdote faz. 15. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Esses materiais, como eu disse lá no início, são materiais preciosos, refinados, requintados, para, lembra sempre disso, revelar, expressar, manifestar a glória, a beleza e a majestade do nosso Deus. Será quadrado e duplo e terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. Foi o que eu falei aquela hora. Então, se tu não viu de novo, tem as imagens na internet, tu consegue ver. A gente uma vez visitou, né, o Templo de Salomão e tu tem réplicas lá, perfeitas, assim. Tem outros museus, outros locais que a gente consegue ver. Mas é muito fácil tu colocar no Google, tu fazer uma pesquisa e tu ver. Então, uma coluna é sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Então, colorido, lindo, precioso, com ouro. E isso simboliza os filhos de Israel, as tribos de Israel. E esses nomes dos filhos, tá, de Israel, das tribos, é muito parecido com as pedras que são citadas em Apocalipse, capítulo 21, que nós já estudamos. Tem vídeo no canal, no finalzinho do ano passado, que fala sobre a Nova Jerusalém. Então também tu pode ver como eu sempre digo para vocês, que a Bíblia se explica, que a Bíblia é toda conectada, o autor é um só. Foi o Espírito Santo que iluminou, que inspirou toda a palavra de Deus, toda a revelação. E sempre tudo aponta para Jesus, para o Salvador. Vamos continuar. Então, eu parei no 20, né? 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral.
Prenda as duas pontas das correntes nos dois engastes e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas duas extremidades do peitoral, na sua borda interior junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas duas ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as 2 argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que seja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Então, tu entende a simbologia aqui? Nos ombros e no peito, no coração. Tu vai servir, né? Cinge os meus lombos de força, fortalece os meus braços, que tu precisa servir. Então tá aqui nos ombros, mas tem que ter amor, tem que estar no teu coração. Tu tem que amar aquelas pessoas. Então as tribos, os filhos de Israel, os apóstolos, os discípulos, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, é o pé, é a mão, é o olho. Quer dizer, lembra? Nós somos todos do corpo de Cristo, unidos em Cristo. Então, é no coração, é com amor no coração, por esse sacerdócio, por esse serviço. Por isso que essas vestes são santas e sagradas, porque elas indicam o serviço, a devoção, a piedade, a santidade, o valor. Se aquilo é feito com amor, né? Ou é só uma obrigação. Aí vem o versículo 30. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, o que a gente tem aqui? É uma controvérsia, estava demorando, né? O Urim e o Tumim. Tem muitas interpretações sobre o Urim e o Tumim. Para começar, tu tem que entender, são pedras, tá? Pedras. Acredita-se que era uma pedra clara e uma pedra escura. 2 pedras. Então, no original, no hebraico, Urim quer dizer luzes e Tumim perfeições. Perfeições. São pedras que indicavam sim e não. Tu vai consultar ao Senhor de uma forma objetiva. Davi fazia assim, eu vou contra eles ou não? E o Senhor dizia, sim, tu vai contra eles. Não, tu não vai contra eles. Então, tu pergunta para Deus, sim ou não? E aí tu lança as sortes, tu lança as pedras. Tu lança o Urim e o Tumim. Quer dizer, o sacerdote, né? Isso aí não era o sacerdote. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Então, essa seria a permissão de lançar sortes. O que é isso? Tomar decisões baseadas em sim e não. E isso era o peitoral do juízo. E isso envolvia muitas questões, certo? Só que com o passar dos anos, com o passar dos tempos, foi se perdendo. Por isso que eu falei para vocês da controvérsia, de que uns dizem uma coisa, outros dizem outra. 31. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será rematada como a abertura de uma gola para que não se rasgue.
Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar. Ó, já expliquei isso para vocês. Para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. E isso para que não morra. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Então, quem entrava no Santo dos Santos? Quem entrava no lugar santíssimo? Quem adentrava o véu? Quem podia olhar para a arca? O sumo sacerdote, Arão. E ele tinha sininhos nas vestes sagradas, nas vestes sacerdotais. Para quê? Para que ele não morresse, porque Deus é santo e a santidade de Deus não permite impureza, pecado, mentira, falsidade, iniquidade, falha, erro. 36. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Então, o sacerdote era santo, separado, consagrado. E ele tinha escrito: santidade ao Senhor. Nós somos santos e devemos nos lembrar disso diariamente. Então, Deus ensina, porque olha onde é que tu ia colocar isso. Nós temos que ter a nossa mente renovada. Entendermos a santidade de Deus. Entendermos que o Espírito Santo habita em nós. Ter a renovação da nossa mente, porque assim tu vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Santidade ao Senhor. 37. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então, na testa é muito forte. Na testa, na mente. Lembra do capacete da salvação? Eu sou salva. Eu sou santa, eu sou selada, o Espírito Santo habita em mim. O meu nome está escrito no livro da vida. Tu precisa, do capacete da salvação, tu precisa lembrar que tu é santa, consagrada, separada. Tu entende? Tu tem que te lembrar quem tu é, saber a tua identidade. Na testa. 39. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Já falei muitas vezes também sobre o linho fino. Os atos de justiça dos santos, né? A santidade, a pureza. Vimos no Apocalipse também o linho fino. 40. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Então, a gente começou falando sobre isso, que as vestes sacerdotais, as vestes sagradas, iriam proporcionar, né, glória e beleza. E agora tá falando dos sacerdotes também, né, dos filhos de Arão. 41. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, olha só, tu é chamado ao sacerdócio, tu é chamado para o serviço e tu precisa ser ungido, consagrado, santificado, para que assim tu sirva da maneira certa. Isso quer dizer que tu precisa do Espírito Santo. Tu
precisa dos frutos do Espírito Santo. Tu precisa dos dons do Espírito Santo. Tu precisa da unção do Espírito Santo. Tu precisa do selo do Espírito Santo, do penhor do Espírito Santo. Tu tá entendendo tudo isso que foi falado aqui? O Espírito que habita em ti, ele é santo. Santo, santo. E essa santidade é que te vocaciona, que te permite servir. 42. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Para quê, gente? Para cobrir a nudez. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. De novo, Adão e Eva pecaram e se viram nus. Noé, depois da arca, depois do dilúvio, plantou uma vinha, se embriagou e ficou nu. E seus 2 filhos cobriram a nudez, né, do pai. Mas o Canaã, Cã, né, que era o pai de Canaã, descobriu a nudez do seu pai. Então aqui, imagina, tu é santo, tu é sacerdote, tu é alguém consagrado e acontece de tu incorrer na nudez, né, acontecer isso. Lembra do altar que não podia subir de um jeito que aparecesse a nudez, as vergonhas? Pois bem, aqui está dizendo, é a nudez do corpo? É, mas também a nudez espiritual. Tu não pode estar em pecado, tu não pode estar com as vestes rasgadas ou com ausência das vestes, porque aí tu vai ser envergonhado. 43 fala do estatuto perpétuo. Ó, isso será estatuto perpétuo para ele e para a posteridade depois dele. Então, as vestes sacerdotais são vestes sagradas. As vestes sacerdotais indicam o valor, a preciosidade, a responsabilidade, o compromisso de servir ao Senhor. E quando tu não tem esta consciência de santidade, tu pode incorrer no pecado, na iniquidade, e isso te levar à morte. Porque o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. Ele é fogo consumidor. Então, ninguém que tenha juízo vai se aproximar de Deus em pecado. Nós precisamos do sangue do Senhor Jesus.